Engenheiro civil tem? Não, tem 3. Ah, tá, desculpa. Está escondidinho aí atrás. 4 engenheiro ambiental. Né? Então, é um pouco sobre isso, né, que eu queria falar. A gente precisa estreitar o nosso relacionamento com a engenharia, com as entidades da engenharia, a BMS, o Comitê Brasileiro de Túneis. É extremamente importante essa relação, porque a geologia de engenharia, ela tem esse campo, essa interface com a engenharia civil, a engenharia geotécnica, a engenharia ambiental. E a gente tem uma dificuldade muito grande, né, porque vocês podem até se surpreender com relação a isso, a gente tem uma dificuldade muito grande no exercício do nosso papel como geotécnicos, como geólogos de engenharia, com a engenharia civil no dia a dia. E aí eu reflito sobre isso e penso um pouco na minha experiência pessoal, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Porque quando você fala nas escolas de geologia, hoje nós temos mais de 30, praticamente todas elas são escolas públicas, né? Temos acho que 2 escolas privadas, uma lá no Rio Grande do Sul, já bem antiga, e outra recentemente que foi criada no município de Santos, né? Então, as escolas de geologia, elas praticamente se resumem às instituições públicas, aonde é ensinada a geologia de engenharia, nas escolas de geologia. E nas escolas de engenharia, que são várias pelo país, tanto em escolas públicas como em escolas particulares. E eu tenho uma experiência de ensinar geologia, né, para engenheiros, e nos últimos anos nas instituições privadas. Tenho o prazer de dar aula hoje, por exemplo, na Veiga de Almeida, que foi uma escola que foi praticamente fundada pelo professor Francis Bogossian. Ele teve uma participação muito grande na criação do curso de engenharia lá na Veiga de Almeida. Então eu vejo que o aluno que chega na universidade, ele ainda tem muito pouca informação de geologia. O aluno que chega, os meus alunos que chegam no 5º período para estudar o que se chama nas universidades particulares de geologia aplicada à engenharia, ou simplesmente geologia, que eu entendo que é essa questão de você passar para o engenheiro, né, o raciocínio geológico, o conhecimento geológico aplicado às questões de engenharia, às questões de tanto engenharia civil quanto engenharia ambiental, as questões ambientais, ela é um desafio muito grande ainda, porque a carga horária desses cursos, ela é muito pequena, são 2 horas por semana, às vezes 3 horas por semana. Então, na primeira aula do curso, eu costumo dizer para os alunos que o meu curso de geologia é um curso de geologia Jack Bauer. Porque se você somar essas 2 horas ao longo do período letivo, né, esse período que é o semestre de 4 meses, né, você vai ter aí 12 horas efetivamente, 12 dias de aula, 12 vezes 2 dá 24 horas aula. Então, nessas 24 horas, nesse único dia que ele vai ter durante o período letivo, ele vai ter que aprender um pouquinho da geologia que ele não sabe, porque ele não vê geologia no ensino fundamental e no ensino médio. E, além disso, ele vai dar aquele passo adicional para poder discutir as questões de engenharia junto com a geologia. É um desafio muito grande. A gente tem tentado, né, vencer esse desafio, e eu acho que isso passa por a gente entender que uma coisa é o ensino de geologia de engenharia para geólogos. Outra coisa é o ensino da geologia aplicada à engenharia para os engenheiros, tanto civis quanto ambientais. A geologia de engenharia, ela pode ser dada e é dada para os cursos de engenharia, mas ela carece de uma base que o aluno precisa para discutir, por exemplo, a geologia de túneis, geologia de barragens. Ele precisa primeiro entender as estruturas geológicas, primeiro precisa entender as propriedades das rochas e dos solos, para que ele possa avançar nessas questões.
Então eu acho que, e eu não quero me estender muito, eu quero apenas pontuar essas questões, eu acho que a gente precisa refletir muito nesse papel que não só a ABGE, mas as entidades co-irmãs que nós temos, né, de levarmos essa discussão para os cursos de engenharia civil, para que a gente possa ter um verdadeiro diálogo entre a ciência, a geologia e a ciência da engenharia. Esse diálogo é extremamente importante e essencial para o nosso país. Eu entendo que isso é um passo preliminar para todas as discussões posteriores, porque, como eu quero dizer agora para os senhores, eu gostaria muito de ter nessa plateia, se não um equilíbrio, mas pelo menos um número maior de engenheiros que pudessem estar aqui conosco. A BGE não é só uma entidade de geólogos, a BGE é uma entidade que discute a geologia aplicada em engenharia, portanto ela precisa dos engenheiros, ela precisa que os engenheiros estejam presentes, trazendo as suas questões, as suas relevâncias, para que a gente não possa passar em determinados momentos por situações em que, quando a sociedade nos cobra um posicionamento, como, por exemplo, com relação à questão dos desastres naturais, e nós vivemos recentemente no estado do Rio de Janeiro esse problema, para que nesse momento a sociedade não veja como, vamos ser críticos com relação a isso, não veja como nós vimos recentemente diferentes, eu não digo nem entidades aí, né, diferentes profissionais falando sobre um determinado tema, entenderam? Então, não adianta nós querermos buscar nesse momento que nós tenhamos aquela harmonia, aquela unidade, aquela aproximação, aquela relação que nós desejamos e esperamos ter ao longo da nossa atuação, ao longo da nossa atividade, no nosso dia a dia. Então, essa reflexão que eu trago aqui para vocês, no sentido de que a gente tem que repensar o ensino de geologia nas escolas de engenharia, para que os nossos engenheiros tenham não apenas uma base do que é o conhecimento geológico. Eu sempre digo para meus alunos, eu não tenho a pretensão de formar geólogos no meu curso, mas eu gostaria muito de formar engenheiros que tenham um conhecimento adequado do que é a geologia, para estabelecer esse verdadeiro diálogo que ainda nós precisamos ter na nossa sociedade, entre a geologia e as engenharias. Então, eu quero parabenizar a BGE pela promoção desse evento de hoje e dizer para vocês que essa plateia bastante expressiva, eu tenho participado de outros eventos no clube e nem sempre nós temos essa plateia que hoje nós temos, né? Eu sempre tenho dito que a televisão, aí, essas mesas redondas, elas são transmitidas, muita gente está assistindo nesse momento a gente pela internet. Eu sei que isso tira um pouco as pessoas que não trabalham no centro da cidade para virem para o centro da cidade, mas mesmo assim nós estamos tendo aqui nessa noite uma plateia bastante expressiva, e eu agradeço a todos vocês por estarem presentes aqui hoje para debater com a gente, discutir com a gente os rumos, o futuro da BGE. E trago essa reflexão no sentido de que eu entendo que tudo aquilo que a gente precisa discutir, precisa avançar, passa por esse diálogo entre as ciências geológicas e as engenharias como um todo. A gente tem pessoas que lá na engenharia que trabalham por isso, tem nos ajudado muito, estão aqui presentes os nossos colegas da engenharia para confirmar aquilo que eu digo, mas ainda assim, a gente precisa estreitar esse nosso relacionamento, superar determinadas questões para trazer esse verdadeiro diálogo entre essas ciências. E com isso eu entendo que todo o resto pode avançar numa velocidade maior daquela que nós, além até daquela que nós esperamos. Então eu não quero me estender mais, porque, como disse a vocês, eu tenho, as últimas vezes que eu tenho vindo para o Clube de Engenharia, eu tenho vindo não apenas para me expressar, para trazer para vocês os meus pontos de vista, mas também ouvir vocês e refletir com vocês, porque eu entendo que a nossa sociedade não são apenas esses que sempre estão do lado de cá, mas são todos vocês que estão aqui presentes. Então, muito obrigado e agradeço a vocês pela atenção.
quando o Eusébio me convidou para dar uma palestra aqui, eu falei, não, eu não tenho mais pique para dar palestra, nem assunto para dar palestra. Não, dá oportunidade para os jovens, né? Não, é você está há 50 anos trabalhando com geólogo de engenharia, o que você viu nesse período todo, né? Eu achei interessante o assunto, né? Então, vou dar uma opinião minha, posso estar errado, posso estar certo, não sei também, entendeu? Eu trabalho nisso desde 63, tá? Mas fiquei num período de 95 a 2005 fora, congelado, trabalhando em outra coisa. Quando acordei em 2005, voltei para trabalhar numa empresa que tinha intenção de construir várias PCHs. Depois de 3 anos, a primeira caiu, rompeu, perdemos tudo e morreu o assunto. Por sorte, eu fui contratado logo em seguida pela PCE, onde fiquei 4 anos, para organizar aquilo que eu sempre fiz na vida, organizar equipes de geólogos e engenheiros. Então, essas briguinhas sempre tiveram, mas a gente conseguia contornar, fazer brincadeira um com o outro, e fomos levando uma boa amizade, tanto os engenheiros quanto os geólogos. Então, nesse período, o que eu observei? Tá? Que exatamente na época que eu fiquei fora, aconteceram 2 fatos relevantes. O acesso do público, em geral, à internet em 95 e a consolidação do Google como ferramenta de pesquisa em 98. Eu acho que no Brasil o Google começou a ser usado mesmo, não no meio científico, né, acadêmico, mas nas empresas de engenharia, eu acho que lá pelos anos 2000. Eu estava dormindo nessa época aí. Tá? E voltando agora, o que eu vejo? Eu vejo os engenheiros jovens, geólogos, né, empolgados, entusiasmados. Quando tem uma questão, vão lá no Google. Se não está no Google, não existe. Acontece que, antes do Google, né, na década de ouro do milagre brasileiro, onde você tinha Tucuruí, Ferrovia do Aço, Itaipu, todas as obras ao mesmo tempo, tinha emprego à beça, você ganhava um salário assim fantástico, e era uma atividade, era um entusiasmo muito grande, porque nós estávamos aprendendo, brigando com a engenheirada. A engenheirada não queria dar espaço para a gente, mas conseguimos, e aos poucos ir levando, e hoje somos todos amigos sem mais nenhum problema. Mas foi uma época assim, de desafios. Então, além da gente aprender, a gente tinha vontade de ensinar também. Então, daí eu e muitos colegas demos curso de geologia para engenheiros, para geólogos, para técnicos de sondagem, essas coisas todas. E nessa época, então, nós tínhamos muitas publicações, né, nos seminários, nos congressos da BGE. Antigamente era a PGA, a Associação Paulista de Geologia, será do quê? Aplicada, Geologia Aplicada, Depois tem a BMS, o Comitê Brasileiro de Grandes Barragens, o Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas. Então, eram disputadíssimas as palestras. E tinha briga, né? Tem uns eventos aí que viraram história na engenharia brasileira, do professor lá que fundou a Sonotécnica, não, a Costa Nunes, professor Costa Nunes, professor Vitor Melo. Tem umas discussões assim fantásticas que tá nos anais da história da engenharia. Bem, essa época boa foi até fim de 70, comecinho de 85. No começo de 85, as empresas estatais que faziam essas obras de infraestrutura começaram a ficar sem dinheiro. Então começaram a parar as obras. E parando as obras, os formandos, né, já não tinham mais emprego, era difícil arrumar emprego. Tá? E às vezes o cara ficava lá tentando trabalhar. E em 90 o desemprego foi altíssimo. Tá? Muitos engenheiros, geólogos voltaram para as suas origens, Brasília, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Alguns ficaram por aqui ainda, uns viraram suco, outros viraram motorista de táxi. Tá? Eu virei diretor de cooperativa. Foi para sobreviver mesmo. E os jovens se refugiaram nas universidades. Ainda bem, tiveram boa ideia, fizeram um curso de mestrado, doutorado, produzindo assim uma quantidade incrível de teses, né? Só que não amassaram barro, né? Não foram nas obras lá ver. Então as primeiras teses eram baseadas nesses artigos vividos na prática mesmo, nas grandes obras. As primeiras teses. As segundas teses já passaram a se basear naquelas, as outras naquelas. No fim, hoje, o cara se baseia em umas teses que já não tem lá muito embasamento. Eu já vi nessa minha volta teses, no caso de engenheiros,
sobre canalículos, descobrindo a pólvora, entendeu? Inventando a roda, porque esse assunto já foi super discutido na época da Eletronorte, né? Tem artigos publicados por vários profissionais de várias empresas, dando várias origens para os canalículos e como faz, e ele não tinha conhecimento disso. Nem o orientador dele tinha esse conhecimento disso daí. Por quê? Porque não está no Google. Tá? Não está no Google. Então, eu me acho um profissional pré-Google. E o pessoal que trabalha comigo, o pessoal pós-Google. Né? Então, essa é a diferença aí. E, bem, então essa foi uma forma de brincadeira que eu estou classificando assim o pessoal. Tá? O pessoal pré-Google guardava os assuntos na cabeça. Hoje o pessoal pós-Google guarda no computador. Tá? Não enche a cabeça com um monte de coisa. É sempre no computador lá. Pô. E a produção aumentou muito, né, graças à informática. Bem, esse é um assunto. Outro assunto é o conceito aí uma abordagem sobre o risco geológico. Na época de ouro, que as estatais pagavam tudo, a gente fazia tudo. Fazia sondagem, o que pensava fazia, ensaio mecânico das rochas, de blocos moldados in situ de 6 metros por 6 metros por 4 de altura. Eu mesmo ensaiei uns 3, 4 desses blocos em Ilha Solteira, orientado por engenheiro. Né? Sempre mais. Então era um oba-oba muito grande. E Itaipu tinha poços de suspensão, se não me engano, um teve 100 metros de profundidade. Né, para pesquisar uma junta falha a 100 metros de profundidade, que o geólogo, na época italiano, ele dedicava horas para examinar os testemunhos, fazer as sessões geológicas, chegou à conclusão que naquela profundidade tinha uma junta falha, um baixo ângulo de atrito e baixa coesão. Foi feito um poço de 100 metros de altura, de profundidade. Itaipu tem 180 metros de altura. Né? Pô, como é que aqueles caras fizeram daquele jeito, né, naquela época? Né? Porque tinha investigações. Nós descemos lá, muitas empresas envolvidas, descemos lá nessa profundidade, e todo mundo olhava a parede no escuro, não via nada. Mas daí esse geólogo, para realçar, colocou uns preguinhos e ficou chamado Junta dos Pregos. E eu acho que foi essa junta que levou a obra aos projetistas a mandar abrir umas galerias, tipo mineração subterrânea, fazendo enchimento de concreto para travar aquela fundação naquela cota. Foi feito isso, a barragem está em pé até hoje e está funcionando. Hoje, para fazer um poço, né, Beth? Só se for em solo, só se for mole, né? Mesmo assim, raso. Bem, ainda naquela época de crise, o pessoal se organizou em pequenas empresas de engenharia. Eu me organizei com meu sócio, o Walter Pulpo, depois entrou o Flávio